Bom dia, tá tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, começa então o nosso mês de julho e a gente começa também ao vivo para você aqui na TV Assembleia, o nosso Agora Goiás com imagens da Avenida Jamel Cecílio, mais conhecida também como Rua 136, aqui em Goiânia. Manhã de segunda-feira está mais fria, né? A temperatura essa noite chegou a 10 graus em algumas regiões aqui do nosso estado. Essa é a Praça Cívica, também sempre muito movimentada, né? Hoje pela manhã, segunda-feira, a gente tem uma característica, né? Parece que a cidade fica mais acesa, mais movimentada e a gente vai mostrando para você ao vivo aqui no nosso programa, né? Você que está acompanhando, olha aí a cidade. Essa imagem é lá do Morro do Mendanha. A cidade já começa a ficar com aquela fumaça, né, típica desse inverno. Que o inverno de Goiás é assim, né, muita seca, né, temperatura que vai subindo aos poucos e a gente vai levando porque agora também tem temporada do Araguaia. Hoje o nosso programa tem muitas informações importantes para você. Seja bem-vindo. Uma nova audiência pública proposta pelo deputado estadual Mauro Rubem, do PT, para debater a situação dos fornecedores e também prestadores de serviços do Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, foi realizada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A matéria, que vai trazer todos os detalhes para você, foi feita pela Heloísa Caos. Prestadores de serviço e fornecedores do Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, continuam atrás de respostas para os salários atrasados. Desde que a OS Instituto SEM deixou de administrar a unidade, não houve acordo para o pagamento de empresas e prestadores de serviços na área da saúde. Quando fomos licitados, aprovados para compor essa prestação de serviço, ninguém nos disse isso. Que ficaríamos 3 meses sem receber e haveríamos de judicializar. Porque nós retiramos do nosso caixa para pagar todos os gastos, todos os custos. Hoje estamos devendo fornecedores. Para debater as dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços após a destituição das OS, uma nova audiência pública proposta pelo deputado Mauro Rubem, do PT, foi realizada na Assembleia Legislativa. Nós entendemos que, mais uma vez, esse modelo de atendimento na saúde, que é a terceirização, está mostrando que é inviável, é ruim e sempre cria traumas e prejuízos. Por isso que nós exigimos aí que as negociações avancem. De acordo com o representante da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás, a entidade possui pendente com o Instituto SEM a quitação dos serviços realizados desde o mês de abril. Nesse período aí restante de abril e maio, acredito que tenha pessoas aqui com a situação até diferente e até pior do que a nossa, mas em abril e maio e início de junho, cerca de 43 médicos prestaram serviço em quase 3.800 procedimentos, certo? E simplesmente não receberam nada ainda, nenhum justificativo. A presidente da Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Imagens e Estabelecimentos de Saúde de Goiás, Cristiane do Vale, informa que os prestadores de serviços estão buscando recebimento de mais de 80 milhões de reais atrasados. Agradeço muito por essa Casa de Leis estar caminhando conosco, Mauro, para que essa solução apareça, aconteça, e assim a gente consiga receber e quitar com todos os nossos seletistas, com todos os nossos fornecedores. Representantes da categoria ainda deixaram claro seu posicionamento sobre o atual sistema de gestão da saúde. Quem vai no Hugo é atendido não pela organização social, mas pelo Estado. E ele está sendo omisso no seu dever de fiscalizar a tempo, ao passo que ao final de cada gestão, quando ele faz a troca das OS, fica-se um rombo bilionário, milionário, na verdade, para todas as empresas terceirizadas, aí, pessoas jurídicas. Já para os trabalhadores, alguns resultados positivos foram alcançados. Após a última audiência pública proposta pelo deputado Mauro Rubem, parte dos servidores já começaram a receber os salários atrasados. O parlamentar ainda ressaltou que o debate continua até que mais avanços sejam alcançados e aguarda novas negociações. Nós esperamos que o Estado, mude de posição em relação
situações semelhantes como essa em outro momento. E que aí traga aqui, até porque tem uma vasta análise jurídica, né, da responsabilidade solidária que o Estado tem nesses contratos. Gente, nós vamos trazer agora uma notícia muito boa e importante para nós, para a nossa ciência, né? Eu estou aqui com a pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, a professora Leila Garcês de Araújo, é doutora em genética e melhoramento de plantas, professora da UFG. Professora, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. E você, José? Eu também, eu estou feliz por estar trazendo a senhora, porque eu sei que a senhora está trazendo uma notícia muito importante. É verdade. Vamos falar dessa notícia, então. A senhora fez pesquisas. Desde 2010, eu sei que a senhora está fazendo pesquisas juntamente com um grupo da Universidade Federal de Goiás. Sim. Que pesquisa é essa? A pesquisa eu coordeno o Laboratório de Genética de Micro-Organismos do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Essa pesquisa envolve vários pesquisadores. Além disso, essa pesquisa ela começou lá em 2010 com a ideia de que a gente tem micro-organismos benéficos no nosso cerrado. Então, lá na região de Moçâmedes, nós fizemos coletas de raízes bem pequenas para não prejudicar a orquídea que estava crescendo na pedra, orquídea rupícola do cerrado. Então existe uma metodologia, a gente traz para o laboratório e obtém fungos. Qual que era o objetivo na época? O objetivo na época era, bom, nós sabemos que a orquídea depende desse fungo, ele é exclusivo da orquídea. Olha só, a orquídea, para ela sobreviver em um ambiente igual na pedra, ela precisa desse fungo para germinar sementes, para crescer, para desenvolver. Então a gente pegou esse fungo, o objetivo era, nós podemos germinar a sementinha que é muito pequenininha, certo? Que não tem nenhuma proteção em laboratório? Essa era a nossa pergunta. E aí a gente percebeu. Então na primeira pesquisa, quando a gente coloca esse fungo de orquídea, a germinação foi de 80%. Quando eu não coloquei o fungo, a germinação foi de 27%. E aí, na época, Jordevar, tinha um único trabalho no mundo que mostrava que esse tipo de fungo podia ser usado no controle biológico. Ou seja, eu posso controlar a doença usando esse fungo. E aí nós começamos todos os nossos testes. Seria o controle de pragas? Controle, seria isso, controle biológico de doenças. Doenças. Porque hoje, quando a gente fala nesse controle, a gente já lembra do agrotóxico, né? Isso. A gente fala da soja, tem agrotóxico, Isso. a gente fala da cana, a gente fala do tomate, fala de vários produtos agrotóxicos. Isto. Esse não, por exemplo, o produto que a gente vai obter desse fungo chama-se bioproduto. Não se chama agrotóxico. Qual que é a diferença na prática dos dois? Na prática, eu vou dizer o seguinte, o agrotóxico causa câncer, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, a pessoa que adoece adquire depressão e pode levar ao suicídio, tudo isso, né? Além de toda a intoxicação que eu acabei de dizer, ele mata o meio ambiente. Ele vai matar os micro-organismos benéficos tão importantes para o crescimento das plantas. E então, voltando a essa questão do agrotóxico, é muito preocupante. Pensa no tomate. O tomate salada aplica-se 96 vezes em 6 meses. O tomatinho pequeno, 22 vezes em 4 meses. É inadmissível. O arroz também acaba sendo um pouco vilão, porque a gente come muito arroz. E no caso do sul do Brasil, no Tocantins, áreas alagadas, porque o arroz é cultivado de forma inundada, se aplica até 16 vezes. Então, foi pensando nessa redução, Sim. certo? É que nós passamos a estudar. E esse controle biológico, o conceito dele é bem antigo, mas agora realmente nós chegamos num momento muito bom de uso dele. Ele é muito eficiente. Então, com isso, eu comecei a testar no arroz, na soja, na cana, no tomate, né?
Eu queria até estabelecer, vamos conversar por itens, que eu acho muito interessante isso. Vamos por no cultura. Arroz. Quer dizer, nós consumimos muito arroz. O brasileiro ama o arroz e eu gosto muito. Eu também. Nessa pesquisa, em relação ao arroz, a que ponto a senhora chegou? Eu cheguei o seguinte, nós sempre começamos, laboratório telado, ou casa de vegetação que a gente gosta de mencionar. O controle da principal doença do arroz no mundo foi de 84%, né? E tem a segunda pior doença do arroz, o controle foi de 60%. Então, quando você tem esse ganho, eu tenho certeza, nós vamos conseguir reduzir essas 16 aplicações por pelo menos 2. Essa é a minha hipótese, né? A gente tem que testar isso para saber se são 2, mas a minha intuição científica, vamos dizer assim, com 2 já será suficiente, ao invés de 16. A senhora falou no tomate, né? A senhora falou no tomate, colocou aqui o número de aplicações, que é um negócio horroroso. Horroroso. Assim, né? Horroroso. Para a gente chegar num tomate aparentemente de qualidade, aparentemente. Isto. No tomate, quais são as principais pragas, as doenças, vamos dizer assim, que vocês descobriram e combateram? Nós chamamos nematóides das galhas, são as lombrigas que atacam plantas e deixam essas plantas muito, não produzem, vamos dizer assim. E lá no tomate nós já tivemos uma eficiência de controle de 95%. Então isso é muito alto, né? Sem usar agrotóxicos. Sem usar agrotóxicos. Ali a gente não usou, né? O objetivo era saber realmente o efeito do fungo e as doses desse fungo que eu precisava usar. E aí a gente teve esse controle muito eficiente, né? E, portanto, a redução de agrotóxico usando esse fungo vai ser muito grande. Professora, doutora, nós temos uma grande plantação de cana aqui em Goiás. E não só aqui, mas se a gente olhar São Paulo, o Nordeste, nós somos o maior produtor produtores mundial do mundo de cana-de-açúcar, né? Tem muita doença na cana-de-açúcar? Tem muitas. O pessoal usa muito agrotóxico? Tem que usar. Porque a situação não é boa também para cana. É monocultivo, né? Então, com isso, você tem uma probabilidade de doenças muito grande. E nós estudamos 2 doenças. Para a cana, nós já inserimos agrotóxicos. Então, para uma das doenças, chamada podridão vermelha, o fungo foi mais eficiente do que os 3 agrotóxicos recomendados para a cultura. Teve um agrotóxico que, ao invés de diminuir a doença, ele aumentou a doença. Então, isso mostra que realmente os patógenos têm uma evolução tão alta que não vai adiantar eu ficar usando muito agrotóxico. Eu tenho que vir com moléculas naturais que têm mecanismos de ação mais eficientes do que os próprios agrotóxicos. Então, nesse caso, nós tivemos uma eficiência em torno de 50%, o que é muito alto para essa doença. Doutora, agora eu queria falar de um produto que a gente, o Brasil produz muito, que é a soja. Produz e exporta. Com certeza. Na soja, a senhora fez pesquisa também? Fiz. Nós fizemos com uma doença também muito importante, nematóide do cisto. E, nesse caso, laboratório, casa de vegetação, mas nós fomos para o campo. Uma área infestada mesmo por esse nematóide. Nós tivemos um controle muito bom a nível de campo. E, além disso, quando a gente mediu a produtividade, na presença do fungo mais o nematóide, nós tivemos um controle, um aumento de produtividade de 20%. Além de combater a doença, aumentou a produtividade. Aumentou a produtividade. Então, são necessários mais testes, né? Mas esse resultado nos animou demais. Professora, e diante dessa situação aqui, a senhora mostrou resultados no arroz, no tomate, na cana, na soja. Como é que está essa situação agora? Agora, nós queremos sempre levar essas pesquisas para o campo.
Então, nós queremos testar no arroz, mas a nível de campo, na soja já foi testado e além disso, nós estamos estudando o aumento do crescimento dessas culturas, porque em condições de telado, nós tivemos uma promoção desse crescimento tanto em arroz, soja, tomate, né? E cana também já nos deu uma melhora, vamos dizer assim. São necessários mais estudos. Sim. Né? Como é que a senhora chama esse produto, o resultado da pesquisa? O resultado da pesquisa chama-se bioproduto. Bioproduto. Bioinsumo. Tá? O que acontece? Em 2020, em plena pandemia, nós precisávamos de recurso. Eu não tinha um centavo para conduzir a pesquisa. O que a gente fez? Nós fizemos um acordo de pesquisa e desenvolvimento com a Balagro, que é uma empresa que só trabalha com bioinsumos, só. E aí, nesse caso, com esse acordo, nós conseguimos reagentes, nós conseguimos a tão sonhada casa de vegetação, que a gente não tinha, para trabalhar com as plantas, e eles também concederam bolsas para os estudantes. Então, houve uma evolução muito grande. O que a universidade fez nesse acordo PID? Todas essas pesquisas que eu te contei. Tá? É claro que tinha umas antes de 2020, mas e a Balagro ficou responsável por produzir o bioproduto, porque essa é o know-how. É o que ela está fazendo hoje. Ela está fazendo hoje. Então, quando eu pergunto para eles quando que esse bioproduto pode estar no mercado, então eles me dizem de 3 a 5 anos. Né? A partir de agora ou já está contando? A partir de agora. 3 a 5 anos. Por quê, Jodevar? Nós temos a chamada lei de agrotóxicos. Então, os bioinsumos entram nessa lei. Então, precisam de muito mais testes pela Anvisa, pelo próprio MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, para que a gente obtenha esse registro. Então, não é tão simples, demora, né? Mas a expectativa deles e a minha é que ocorra de 3 a 5 anos. Professor, a partir de agora, vamos falar de recursos. Né? A senhora falou que houve um convênio, vamos dizer assim. Isso. Agora, é preciso de recursos? Se vocês precisam, por exemplo, quem é que pode ajudar? Eu fico pensando aqui, nós temos vereadores, nós temos deputados estaduais, deputados federais. Eles podem fazer emendas para isso? Podem. Devem, por favor, né? Quem estiver aí nos ouvindo, eu gostaria muito de emendas. Para quê? Para a construção de uma biofábrica. Biofábrica. Porque assim como a gente tem esse fungo, Jodevar, eu tenho uma coleção de aproximadamente 15 fungos no laboratório que são muito eficientes. Sim. E o que a gente precisa é ter uma biofábrica, porque quando você tem a biofábrica, a própria universidade pode fazer esse caminho, produz, registra, né? E você vai ter um produto que, na minha opinião, será mais barato e a gente pode vender esse produto mais barato para o pequeno agricultor familiar. Nós vamos falar desses valores, claro, mas antes é importante a gente até dizer para quem está em casa, quem está acompanhando, a importância disso quando a gente trata da questão ambiental. Sim. Não é isso? Sim. Que é fundamental. Exatamente. O bioproduto não terá risco ambiental, não terá risco para a saúde. Os testes são muito bem conduzidos para que isso não aconteça. Certo. Tá? E a grande vantagem é que nós temos uma coleção de fungos muito diversa. Hoje nós entramos numa fase dessa parte de bioinsumos que o que interessa é diversidade, porque sempre foram os mesmos fungos, as mesmas bactérias. E a nossa coleção é muito diversa, porque ela vem de plantas do cerrado, de outras orquídeas do cerrado, vem do próprio arroz, né? Então, e nós também temos uma coleção de patógenos, então tudo isso facilita os nossos testes. Quanto a senhora precisaria de recurso hoje? Para uma biofábrica, pelo menos
5 milhões. 5 milhões. Mas, como eu disse, nós estamos atrás das emendas. Eu já estive na Câmara de Vereadores, eles me prometeram emenda, porque o custo é muito alto. Sim. 5 milhões não é qualquer hora que a gente consegue, né? Eu pretendo vir na Assembleia Legislativa também, né, no segundo semestre. Eu estou buscando a ajuda também de deputados federais. Nós conseguimos uma emenda muito importante com o senador Vanderlan Cardoso. E agora é isso. A senhora já tem uma emenda, então, garantida. Só tem o valor dela? 512 mil reais. 512 mil reais, faltam 4 milhões e meio. Se a gente avaliar da importância que tem essa pesquisa, e se tratando de Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Para vocês é muito. Para nós mas se juntar todo mundo, falando da importância, não é muito. Não é muito. Né? Exatamente. Pensa você conseguir, né, com esse dinheiro, multiplicar e aumentar a diversidade desses micro-organismos. E quando a gente fala disso aí, dessa questão do bioproduto, aí eu fico pensando nas empresas, né, que produzem agrotóxico, que são poderosas, a gente sabe disso. São multinacionais. Né? Eles não pressionam contra isso, não? No início eu acreditava que pressionava, mas agora o que eu percebo é que eles têm uma área só para bioinsumos. Eles viram que se eles não fossem para bioinsumos, eles iam ficar extremamente defasados, né? Então... Estão sendo obrigados. Estão sendo obrigados a fazer isso e estão produzindo. Sim. Tá? Professora... Mas eu dou muito valor, Jodevar, àquelas empresas que começaram muito antes. Então, a empresa que eu tenho convênio são 20 anos só de controle biológico. Então, a gente dá um valor maior a isso. Então, o pesquisador que está nas universidades, que estão, por exemplo, na Embrapa, eles sempre vão dar um respeito maior para essas empresas, né? Professor, e assim, nós vamos fazer o seguinte, a TV Assembleia Legislativa é uma TV parlamentar, mas ela trata de vários assuntos. E eu vou deixar o espaço aberto aqui, eu tenho certeza que a senhora vai conseguir emendas também da Assembleia, para que a senhora volte para a gente falar dessa importante pesquisa que vocês estão fazendo e dar os parabéns, né? Fiquei muito feliz, eu já abri essa entrevista dizendo da minha alegria, né, de ter uma universidade pública, né, uma universidade federal de Goiás, estudei lá. Né? E a gente sabe da importância da pesquisa, né, no ensino superior. Que é isso que a gente vai melhorar o nosso Brasil. A gente está aqui com um exemplo fantástico. Eu queria agradecer a participação da senhora aqui mais uma vez. Leila Garcês de Araújo, doutora Leila, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, doutora em genética e melhoramento de plantas. Volte mais vezes, professora. Obrigado. Eu que agradeço esse momento, né? Para mim é uma realização de um sonho estar aqui. Eu quero agradecer a minha equipe, são 15 discentes me ajudando lado a lado no laboratório. São vários pesquisadores da Universidade Federal também, fora dela, e é por isso que a gente tem esses resultados. Se fosse só a Leila, claro que não teríamos, né? É um grupo, ainda bem que a senhora reconhece isso. Muito, reconheço muito. Um grande abraço para a senhora, muito obrigado. Um abraço também. A gente vai continuando com o programa, daqui a pouco tem futebol também, nós vamos falar do Vila, vamos falar do Atlético, amanhã tem Goiás, tem seleção brasileira também, hoje na Copa América, mas vamos fazer o seguinte, nós temos de volta o nosso quadro Belezas de Goiás, que são reportagens especiais que mostram as histórias, as potencialidades dos municípios aqui do nosso estado. E nós vamos acompanhar agora uma das cidades muito importantes aqui do nosso estado, que não para de crescer, que é Senador Canedo. A reportagem é da Ravena Carvalho. Senador Canedo possui uma rica trajetória histórica e desempenha um papel fundamental na formação de sua identidade cultural e na evolução de sua paisagem urbana.
A origem e o desenvolvimento da cidade remontam a um contexto marcado por transformações políticas, econômicas e sociais que moldaram não só a geografia urbana, mas também rural da região. O lugar que hoje é Senador Canedo era composto até o início do século XX por grandes fazendas que pertenciam ao senhor Antônio Amaral da Silva Canedo, que inclusive deu nome à cidade. Ele foi o primeiro senador eleito do estado de Goiás. Nesta região aqui existiam 2 pontos que serviam de pousos para a boiada. E aí começou então o povoado. Era terra demais. A terra de Senador Canedo pegava lá de Bela Vista, vinha até aqui em Campinas. Essa região aí quase toda pertencia a ele. Bom, quando a estrada de ferro saiu de Bulhões e parou lá em Senador Canedo, que lá chamava Alvorada naquela época, depois São Sebastião, que eram as terras do Senador Canedo. Aí, por intermédio de um grande mestre, Zoroastro Artiaga, que foi um grande historiador, ele sugeriu o nome de Senador Canedo para aquela localidade. Na década de 80, veio o crescimento populacional, com a chegada do transporte coletivo e o projeto do então governador Henrique Santilo, o Goiás Hortigranjeiro. Foi o período do surgimento de novas escolas, mais habitações e, consequentemente, comércios. Aí, com o tempo, veio a igreja, fez a igreja matriz, e aí começou a desenvolver toda essa área. Era uma antiga fazenda do próprio senador Canedo, que é o senador Antônio Amaro Canedo, e a esposa dele, Guilhermina, que dá o nome ao nosso paço hoje, né? Então, ela começou todo esse povoado em volta da estação ferroviária Senador Canedo. Inicialmente, a base da economia era a agricultura e pecuária, refletindo a tradição rural da região. No entanto, a proximidade com Goiânia propiciou o desenvolvimento de atividades industriais, comerciais e de serviços. Tem 25 anos que eu moro aqui. Quando eu vim pra cá, não tinha água encanada, não tinha asfalto. Era simplesinho. E depois aqui também, o Canedo também aumentou demais a conta. Está bem grande o Senador Canedo. Gostei daqui e comprei uma chacrinha pequenininha. Estou aqui até hoje. Eu não pretendo mudar daqui não. Você que não conhece o Senador Canedo, venha conhecer, para você ver o quanto a nossa cidade tem a oferecer para você. A cidade que cresce economicamente, bem localizada no estado de Goiás. Com seus mais de 155 mil habitantes, Senador Canedo está entre as maiores cidades do estado de Goiás. É sede do maior polo petroquímico da região centro-oeste. No setor de serviços, o município se destaca por seu crescimento acelerado e a migração de pessoas em busca de oportunidades de emprego, que tem crescido no mesmo ritmo, gerando melhorias na infraestrutura, educação e saúde. Para o deputado Júlio Pina, a localização beneficia tanto o desenvolvimento. Goiás está no centro do país e Senador Canedo está no coração de Goiás. Então essa localidade fez toda a diferença. Neste mês, Senador Canedo completou 35 anos de emancipação e comemorou com várias atrações, incluindo shows de cantores famosos. Nossa jovem Senador Canedo completou 35 anos, foi emancipada em 6 de junho de 1988 e foi, entre 2010 e 2022, segundo o IBGE, a cidade que mais cresceu em todo o Brasil, dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Ao lado da capital, excelente qualidade de vida, custo de vida baixo, excelente arrecadação, é uma cidade onde você pode ter a comodidade de uma cidade do interior, próximo a tudo que a capital pode nos oferecer. A cidade também conta com atrativos turísticos. Um deles é a estátua do Cristo Redentor, com mais de 20 metros de altura.
O espaço oferece áreas de convivência para piqueniques e um lindo mirante com vista panorâmica da cidade. Templo ecumênico para celebrações diversas, sanitários, além de iluminação pública em LED e um inteligente sistema de segurança ligado à central de operações da Guarda Civil Municipal. É com este lindo pôr do sol que a gente encerra esta edição do Belezas de Goiás, especial Senador Canedo. A gente se vê na próxima viagem. Tá certo, parabéns aí por essa matéria legal. O senador Canedo realmente merece o nosso respeito. A Assembleia Legislativa promove também uma sessão solene extraordinária em homenagem às cooperativas do estado de Goiás. A propositura partiu dos deputados Wagner Camargo Neto, do Solidariedade, e Rosângela Rezende, do Agir. E a reportagem é da Patrícia Lee. Elas geram empregos e movimentam a economia. As cooperativas exercem importante papel no desenvolvimento de políticas. O cooperativismo pode gerar, e já gera hoje, neste ano de 2024, geraremos mais de 600 bilhões de reais de prosperidade. Até 2027, a nossa meta é 1 tri de prosperidade. Em reconhecimento à força do cooperativismo, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene extraordinária. A maior honraria concedida pela Casa, a medalha Pedro Ludovico Teixeira, foi entregue a representantes de cooperativas sediadas em vários municípios goianos. Eu sinto extremamente realizado o reconhecimento desse trabalho importante, desse segmento, é que a gente pode chegar mais longe. Muito além da premiação, que eu fico muito feliz em receber, mas em si um momento de destaque da cooperativa como um todo. Durante a sessão também foi entregue título de cidadão goiano ao paulista Márcio Lopes de Freitas, presidente nacional do Sistema OBC, Organização das Cooperativas Brasileiras. O cidadão goiano aqui vê que o cooperativismo aqui pode dobrar de tamanho em menos de 5 anos. Eu enxergo isso e acho isso palpável. Basta a gente ter um pouco de estratégia, ter um pouco de política e ter o apoio de vocês. E agora são cidadãos. E eu vou contribuir para isso. A solenidade foi proposta pelos deputados Wagner Camargo Neto, do Solidariedade, e Rosângela Rezende, do Agir. A cooperativa traz prosperidade para as pessoas. A cooperativa é feita de gente, tem cooperativa de crédito, do agronegócio, de trabalhadores, de saúde. E todo esse modelo de negócio, ele gera esperança, é sucesso e é o futuro da nossa economia. O cooperativismo é algo formidável que nós temos que avançar cada vez mais para que o estado de Goiás possa aumentar ainda mais essa cultura e a gente poder promover o desenvolvimento de uma forma mais efetiva, pois é um caminho sem volta. Vamos falar de futebol agora, porque os times goianos, Atlético e Vila Nova, jogaram nesse final de semana, o Goiás joga amanhã. Vamos falar de Copa América, vamos falar desses resultados todos, claro, fazendo também uma análise desse momento para o futebol. Quem vai participar com a gente hoje? Lucas Nogueira. Lucas, está tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem, Jordevar? Bom dia para você, bom dia também para o telespectador ligado em casa. Vamos começar com o Atlético? Vamos começar com o Dragão. Jogou contra quem? Contra o seu Xará Mineiro. Lá? Lá, na Arena MRV. E olha, Jordevar, resultado maravilhoso. É? Empate em 1-1 fora de casa. O problema é a circunstância que vive o Atlético. O Atlético segue na zona de rebaixamento, estava vencendo por 1-0, mas acabou desperdiçando uma oportunidade de ser a zebra da rodada, acabou sofrendo o gol de empate num vacilo do volante Lucas Cal,
que fez até um bom jogo ontem, mas O acabou Wilker empatando. já está colocando aí, nós vamos ver o gol do Atlético. O Atlético saiu na frente, é isso? Saiu na frente nesse lançamento do Lucas Cal e aí, por cobertura, Luiz Fernando, tranquilo, foi lá e marcou o gol do Atlético. E aí, logo em seguida, o Atlético Mineiro, dono da casa, com o apoio da torcida, buscou o gol de empate. O detalhe é que o árbitro chegou a marcar impedimento no lance, mas aí, com o auxílio do VAR, eles detectaram que a posição do Luiz Fernando era legal e confirmaram o gol do Dragão. A grande Luiz Fernando. Agora, esse resultado, é interessante o que você falou, um resultado bom, só que os números do Atlético são terríveis, né? São péssimos, né? Com esse resultado, o Atlético, eu estou olhando aqui na tabela, ele entrou na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 11 pontos e pode perder essa 17ª, né? Pode perder. Pode cair ainda mais, né? Porque o Corinthians joga hoje com o Palmeiras. O Corinthians tem 9, pode chegar a 12 e deixar a zona de rebaixamento. Mas entre nós aqui, né, Jordeval? O Corinthians venceu o Palmeiras, é meio complicado. Claro, pode acontecer, é clássico, né? É. Mas, meu amigo, não vai ser fácil, não. Agora, o Grêmio, se vencer, joga o Atlético na 18ª. Não, o Grêmio já jogou com o Fluminense, né? Pois é, porque tem 11 partidas, ele tem duas a menos, né? Aí vai esperar esses jogos. Mas hoje o Grêmio, para mim, vai sair logo. Ele pode chegar a mais 6 pontos, né? E o que você fala do Atlético é terrível, olha só. São 13 partidas que o Atlético fez, só 2 vitórias. Só 2 vitórias e o detalhe, né? 2 vitórias fora de casa. O Atlético não consegue vencer em casa. Venceu o Vitória no Barradão e o Fluminense no Maracanã. O Fluminense também tá doidinho para cair, né? Nossa senhora, tá querendo pagar aquela Série B para nós? É o único time, Jordevar, que da Série C foi para a Série A, o Fluminense. Tá. Olha, eu vou até te ajudar, né? O Fluminense está na lanterninha, já comprou pilha nova, tem 6 pontos, jogou 13 partidas, venceu uma, empatou 3, perdeu 9. 9, Jordevar. E esse é o detalhe, o número de derrotas. Nos últimos anos, para o 17º colocado, foi rebaixado com 15 derrotas. Com 15 derrotas. E hoje o Fluminense já tem 9. Mais 6 derrotas é quase impossível reverter essa situação do Fluminense. Rapaz. Bom, aí nós falamos do Atlético, vamos falar do Vila Nova agora? Vamos. O Vila jogou contra quem? Jogou contra o Coritiba no estádio Couto Pereira. E o Vila foi prejudicado pela arbitragem. O Vila abriu o placar com o Henrique Almeida, um golaço, gol de centroavante. Exatamente. Cruzamento do Cristiano pelo lado direito, Henrique Almeida dominou, girou e marcou um golaço. Um golaço mesmo, o gol do Henrique Almeida a favor do Vila Nova. E aí o Vila segurou a pressão, foi segurando, só que no finalzinho o árbitro marcou um pênalti a favor do Coritiba. Por que eu falo que o Vila Nova foi prejudicado? Não é que o pênalti do Coritiba foi inexistente. Ok, o problema é que teve um lance idêntico a favor do Vila e o árbitro não marcou. Ele fingiu não ver, né? Pro Vila nada, pro Coritiba pênalti, e aí o Coxa empatou 1-1. Mas foi um bom resultado sim pro Vila Nova, um empate fora de casa. O Vila mantém a 4ª posição com 21 pontos, né? Agora, atrás dele, vem na 5ª posição o Sport Recife e depois vem o Santos na 6ª posição. Os dois, o Sport tem 20 pontos, um jogo a menos, o Santos tem 19, um jogo a menos. Isso ameaça o Vila Nova. Ameaça o Vila, Jordevar, mas o que eu sempre falo é, principalmente pelo ano passado, não precisa ficar no G4 o campeonato todo. Se ficar, beleza. O importante é no final. Fica no bolo. Não fica ganhando jogos, faz 35 pontos no primeiro turno, empolga o torcedor a fazer promessa. Não faça isso. Fica no bolo, nas últimas 10 rodadas, quem tiver mais garrafa vazia para vender vai subir para a Série A. E a gente tem um exemplo clássico, né? O Vila só dependia dele. No final do ano passado, gente comprou passagem, viajou para Rio Grande do Norte, de moto. Tem companheiro meu aí, Jordevar, que tá pagando a 4ª parcela agora. Meu Deus, se brincar vai até o fim do ano, né? Pois é, e a gente quer que o Vila Nova esteja bem e que se classifique para a Série A. Tomara que isso aconteça. O Vila está no caminho certo. Eu sempre falo, o torcedor do Vila, ele sofreu muito no passado e hoje
ele está passando por uma reformulação administrativa. E isso leva tempo, Jordevar. Não vai ser do dia para a noite que as coisas vão mudar. Olha, classificação da Série B, gente. Avaí em primeiro, seguido do América Mineiro, depois o Operário e o Vila Nova. Vamos falar do Goiás, porque antes de falar do Goiás, eu quero só chamar a atenção aqui, que a gente sempre vem falando aqui, e vocês no Alego Esportes também. Do primeiro colocado até o 11º, que é o Novo Horizontino, gente, tem uma diferença de apenas 5 pontos. O Novo Horizontino tem 18, que é o 11º. O Avaí, que é o primeiro colocado, tem 23. Esse é um equilíbrio muito grande. Embolou. E Jordevar, e se você for pegar assim, o campeonato em si, e eu acompanho mais a Série B, porque tem 2 representantes nossos, é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Tudo japonês. Não tem assim um diferencial, não tem um craque na Série B, é tudo igual. Quem tiver mais vontade de ganhar, vai chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás está na 9ª posição, tem um jogo a menos também, joga que dia? Joga amanhã contra o América Mineiro. Eita! Aqui... Na Serrinha, às 6h30. 6h30 amanhã na Serrinha. O torcedor do Goiás tem que lotar, hein? Porque o América é o segundo colocado, tá lá em cima. E o horário é bom, né, Jordevar? 6h30 você já sai do serviço e já vai direto para o estádio. Você consegue chegar e assistir o jogo. E neste momento o torcedor tem que apoiar o time esmeraldino. Sei que a crise é grande, o time não vence, vem de uma derrota para o seu arquirrival, mas espera aí, o Goiás faz uma boa campanha sim. Só que o Márcio Zanardi ele tem que parar de ser teimoso. Esse esquema de 3 zagueiros. Qual que é a teimosia dele? Esquema de 3 zagueiros. 3 zagueiros. Para com isso aí. Vamos jogar o time pra frente, o time tem qualidade. Pois é, o Goiás começou bem. Começou bem com 3 zagueiros, só que é um esquema previsível. Hoje os adversários estudam o companheiro, então é fácil você marcar o Goiás. Faz o seguinte, muda o esquema, faz algo diferente, porque se o Goiás perder amanhã, tudo indica que Márcio Zanardi será demitido. Eita, vamos acompanhar então. E Copa América, quem diria, hein, o Brasil, estou olhando aqui, o Grupo do Brasil. Colômbia 6 pontos, Brasil 4, Costa Rica 1, Paraguai 0, Brasil joga contra a Colômbia. Contra a Colômbia. O Brasil já está praticamente classificado. O Brasil chegou a 4 pontos, Costa Rica só tem 1. A Costa Rica, para ela se classificar, Jordevar, ela tem que tirar um saldo gigantesco nesta competição, de 3 gols. Então o Brasil ele tem que perder de 3 e a Costa Rica tem que fazer 4. Então, assim, tem que sair 7 gols em 2 jogos para que isso aconteça. E o Brasil com um empatezinho não depende de ninguém. O Brasil joga pela primeira colocação do grupo. Se ganhar, assume a primeira. Assume a primeira colocação, chega a 7 e a Colômbia fica com 6. O detalhe é que o Vinícius Júnior do Real Madrid apareceu na Copa América. Pois é, você achou que ele jogou muito bem? Jogou bem o Vinícius Júnior, o Rodrigo jogou muito bem. O Paquetá fez um bom jogo, errou um pênalti? Errou, mas ele fez um bom jogo sim, deu assistência, ajudou o time do Brasil a conquistar a vitória. É ruim você ver um jogador de seleção brasileira bater um pênalti para fora, né? Não pode, né, Jordeval? Não pode, nem nós não fazemos aquilo. Até né? na peladinha lá do seu Zé no Parque Amazonas que eu jogo, todo domingo pela manhã, o gol é pequenininho, pelo menos o gol eu acerto. Pelo menos bate na trave, né? O gol eu acerto. Se o goleiro defendeu, nós temos uma desculpa. O goleiro foi bem. Mas o Brasil acordou na Copa América, quando foi aquele primeiro jogo lá, a gente ficou muito preocupado, né? Mas agora a situação é diferente. E amanhã, que horas? Amanhã às 10 horas da noite. Tá certo, às 10 horas da noite. Que legal. Ô Wilker, você tem as imagens dos carros de boi aí? Tem? Se tiver, coloca aí, porque eu quero fazer uma brincadeira aqui com o meu amigo Lucas Nogueira. Que tipo de brincadeira com boi, gente? Primeiro nós vamos... primeiro essa aqui, ó. Você já foi para Trindade a pé? Essa aqui é a imagem de ontem. Olha você ver como é que tá lotada a Rodovia dos Romeiros. Eu gosto de ir mais no final, Jordevar. Eu vou de sábado para domingo. Você vai a pé? Eu vou a pé. É mesmo? De sábado para domingo, no último final de semana da Romaria, eu gosto de ir, porque é mais tranquilo. Nesse período aí, cheio demais. No sábado? De sábado para domingo. Praticamente no final da festa e de madrugada, tá? Tá certo. Aí, olha, o que eu tô te falando é o seguinte, é porque, na verdade, a gente fala de Trindade com muita emoção, né? Porque o pessoal, tá vendo? Esse aí é o pessoal, são os muladeiros que partem de várias regiões do estado rumo a Trindade. Quinta-feira agora, Lucas, vai ter lá o Festival dos Carros de Boi.
né? Ontem eu estava andando ali na GO 040 e encontrei com muitas dessas situações aí dos carros de boi. Repare, cada carro de boi ele tem 4 juntas de boi. Então são 8 bois por carro. E a expectativa é de que cheguem lá, participem esse ano, em torno de 500 carros de boi. Perfeito. Se a gente fizer uma conta 500 vezes 8, nós vamos ter 4.000 bois. Muita coisa. É muita coisa, não é? Ave Maria, imagina. E essas pessoas passam dias na estrada. E eles não vão assim no período da festa, eles vão quase de 1, 2 meses antes, ou uma semana antes, 2 semanas antes, para chegar na festa de Roma. Anicuns, cara. Você tem gente vindo de, olha, esse pessoal tá vindo de Cromínia, tá vendo? Cromínia, passando aí por Aragoiânia. O pessoal sai de Cromínia, sai de Hidrolândia, sai de Piracanjuba, de Orizona, sai de Séries, sai de Anicuns, Sanclerlândia, Iporá. Cidade de Goiás, Iporá, aí ó, pessoal de Goianápolis, de todos os cantos, né? Por que eu trouxe você para cá? Porque eu sei que você é uma pessoa religiosa. Sim. E a gente fala de Trindade, porque esse ano você vai fazer parte dessa estatística, esperam que passem por lá 3,5 milhões de pessoas. Coisa linda. E Muito, eu tô né? pronto, vou para lá. Tá certo. Sábado de Deus te madrugada, abençoe. pegando a caminhada. Que Deus te abençoe. Amém. Agradecer sempre é bom, né? Sempre. Pedir também, né? Pedir também. Não, a gente agradece e pede também, né? A gente pede muito, né? E agradece muito também. Lucas Nogueira, muito obrigado. Hoje você falou de futebol e falou de Romaria. De Romaria. Estamos lá também. Trabalhando, né, Jordevar? Com certeza. Trabalhando, rezando, pedindo a Deus para que a vida seja melhor, mais alegre, né? Sempre. Tá Tristeza certo. não paga conta. Não é que a alegria também paga, mas pelo menos dá ânimo pra gente trabalhar. Pedir a Deus, por exemplo, para essa próxima reportagem que a gente vai mostrar aqui, Sim. que é uma situação que não é só aqui de Goiânia, mas é uma situação do Brasil, que é exatamente a questão do número de pessoas que moram nas ruas e usam drogas, né? Essa cracolândia, vamos dizer assim, a gente está acostumado a ver essas cenas chocantes lá em São Paulo, né? Um grande número de pessoas usando drogas à luz do dia, como se fosse uma cidade do crack lá em São Paulo. Mas, infelizmente, não é uma realidade só deles. Tem aqui também, na nossa capital. No centro de Goiânia, a gente percebe que está sendo cada vez maior o número de moradores de rua que consomem todo tipo de droga. A reportagem que você vai ver agora é do Jean Diego Luiz. Parece, mas não é a Cracolândia de São Paulo. Esta situação é encontrada no centro de Goiânia e em bairros próximos. Aqui existem histórias de corações quebrados que tentam se remontar a cada amanhecer. Eu vim da roça, filho. Tu sabe o que é filho de pobre passar fome? Tu sabe o que é filho de pobre formar 2 filhos na universidade pública? Tu não sabe, velho. Só que hoje só tenho eu. Eu prefiro morar na rua. A vida na rua é cheia de dificuldades. Sem teto, essas pessoas precisam fazer as necessidades na rua mesmo. Nós na rua, nós faz na rua. Aí eu queria ir pra casa. E eu já tentei e eu não tô conseguindo ir embora pra baixo do gás bem ali. A alimentação para eles é um desafio. Paulo, que não quer mostrar o rosto, nos conta como faz para preparar o alimento que, na maioria das vezes, recebe de doações. Ele chega a se emocionar. Da pior forma que nos encontramos, irmão. Mas conseguimos ajudar alguém que precisa também. Ó, tem alho, cebola, pimentão, tomate, todo mundo comeu. E não vamos ficar de hoje para amanhã, porque hoje já não tem mais. Eu quero saber como vocês fazem o preparo ali. Eu tô vendo latinha. O preparo? Vou falar para você agora. Olha, aqui, nessa latinha aqui, ó, é colocado álcool de posto de gasolina utilizado no carro que vocês estão andando. Aqui, álcool de posto. Aí coloca aqui e faz a alimentação. Já é fim de tarde e o comércio aqui na Avenida Independência com a 44 começa a baixar as portas. Os carros começam a sair das calçadas e que dão lugar a essas pessoas aqui. Eu tô aqui com o Gleique Morgan Cruz Souza. Gleique, você é daqui de Goiânia? Não, eu sou de Brasília.
Tem quanto tempo você está aqui nessa calçada? Eu tô 3 dias, 3 dias que eu vim pra Feira do Rolo, da Marreta, né? Veio fazer o que aqui? Eu vim na droga, maconha. É. Você conseguiu? Graças a Deus. Todo este número não assusta quem está nas ruas fazendo compras ou indo ao trabalho. Eu fico com dó, vamos dizer assim, né? Porque acho que ninguém merece morar na rua. Todos nós temos que ter uma dignidade, ter um local para dormir, para acordar, para ter uma refeição digna, porque nós somos filhos de Deus, né? Nós somos todos iguais. Eu não tenho medo, não. Medo não, eu tenho dó. Porque eles não fazem nada com ninguém, né? Mas fica mais com dó mesmo. Tem quem perceba que morar em calçadas é uma opção. Tem duas situações aí, realmente tem alguns que realmente precisam, né, que não tem outra opção, e tem outros que eu acho que entendo que é por vontade própria, né, alguns que eu observo aqui, né, principalmente nessa área aqui, tem alguns que ficam aqui o dia todinho dormindo. E o Jonathan acertou. Eu sou da rua há muito tempo, eu não gosto de ficar da mesma cidade que minha família mora, para minha família ver, eu não... Tenho meus vícios sim, sou alcoólatra, fumo minha maconha, mas eu não gosto de ver minha família, aliás, minha mãe, porque os outros... Encontramos Mariana fotografando pessoas em situação de rua na calçada da Avenida Independência com a Rua 44. Local bastante conhecido por revelar um contraste social. Eu vi situações assim um pouquinho mais complicadas, um pouco violentas e tal, mas todas as pessoas que eu estou conversando estão me tratando super bem. É o objetivo do meu trabalho, é mostrar que as pessoas em situação de rua também são humanas, né? Como a gente. E é só chegar com cuidado que elas vão retribuir esse cuidado com a gente. Voltar a viver em uma casa é um dos maiores sonhos dessas pessoas. A Maria trabalha numa espécie de brechó improvisado, forma que ela encontrou para tentar fugir da tristeza das calçadas. Ela tem esperança em retornar ao estado do Pará, onde estão os filhos e os netos. Eu sinto saudade deles, mas, entendeu? Eu não vou voltar com a mão na frente para mim, entendeu? Não dá nada para meus filhos, não. Eu prefiro ficar na rua mesmo, moço. As pessoas precisam ver que o morador de rua, ele não é uma pessoa hipócrita, não é uma pessoa indigna e não é uma pessoa que pode ser injustiçada, cara. Por quê? Eu precisava da oportunidade e não tinha. Bom, gente, você viu aí que reportagem importantíssima. Eu estava até olhando aqui, fazendo uma pesquisa no meu celular sobre essa questão que é nacional. Infelizmente, é um problema que a gente precisa resolver. As autoridades públicas têm o dever, né, de realmente fazer políticas públicas para essas pessoas. Eu quero te agradecer a sua participação aqui com a gente. Amanhã a gente vai voltar no mesmo horário, às 9 horas, ao vivo, com mais um programa. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.